qualquer religião vai ter, como nós já discutimos em vídeos anteriores, eu vou colocar, repito, a descrição aqui nesse vídeo, vai ter pontos muito positivos e pontos negativos. E não é só por conta dos pontos negativos que nós podemos dizer que tem que acabar com a religião. Isso discuto em outro momento. Agora, vamos já às características do hinduísmo para entender como essa religião é rica de propósito, é rica de valores, de cultura, é rica em representações, em identidade de um povo. Olá pessoal, hoje a gente vai refletir um pouco sobre o hinduísmo. Uma religião milenar, de cerca de 3.500 anos, uma religião oriental, religião indiana, né, muito mais forte na Índia, que é um dos países mais populosos do mundo e faz dessa religião, consequentemente, uma das maiores religiões do mundo. Mas antes de mais nada, eu peço a você que não esqueça de dar o like no vídeo, pode dar o dislike se você também não gostou, compartilhar esse vídeo com amigos, grupos de WhatsApp, não esqueçam de se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo conteúdos novos, vídeos novos. Bom, esse debate sobre o hinduísmo nós vamos fazer na esteira de um debate que já estamos fazendo, que é acerca da própria religião. Muitos dos críticos da religião defendem que a religião deve acabar. Olha, a religião faz o mal para a humanidade, a religião é nociva ao homem. Eu já falei aqui, inclusive, que o Freud, o Nietzsche, o Marx e tantos outros teóricos já discutiram isso no passado, inclusive fazendo uma previsão de que a religião chegaria ao seu fim. Mas não é sobre isso que eu quero discutir hoje, eu quero discutir sobre o hinduísmo, mas dizer que na reflexão de hoje, nós vamos mostrar, por exemplo, que uma religião milenar como a religião hindu precisa ser mantida, que ela representa um ethos cultural de um povo, representa a cultura de um povo e mais, todas as qualidades que tem na religião hindu. Lógico, eu não vou poder falar todas, eu inclusive tomei nota, porque eu acho tão importante que eu não quero esquecer nenhuma das principais características que eu quero refletir nesse vídeo, mas quero mostrar que, assim como a arte, assim como a ciência, no vídeo que nós discutimos, dizendo o porquê da importância da religião e que os defensores, os críticos, os defensores que fazem a defesa de que a religião deve acabar estão enganados. E eu vou usar no exemplo de hoje o hindu. Falando sobre o hinduísmo, vou refletir sobre a importância da religião, o que é a religião, mas mais especificamente sobre o hinduísmo. Então vamos lá. Olha, tem muitos dos críticos que vão dizer a religião hindu é uma religião de castas e etc. Compreendo todas as críticas e não vou jogá-las para debaixo do tapete. Inclusive, comente aqui no nosso vídeo e dê sugestões de temas que eu faço o vídeo. Mas vamos pensar que para entender as castas no hinduísmo, na própria Índia, é preciso mergulhar um pouco na religião hindu e também compreender. Repito, não estou fazendo defesa das castas. São cerca de 2.000 castas. Subcastas, nós temos mais de 20.000. E a turma que critica lê tão pouco sobre que só conhece as 4 principais castas, que são as castas principais. Então veja, até para criticar a gente tem que se desprender um pouquinho do pedestal do academicismo e ir à literatura hindu, estudar a cultura hindu, estudar o hinduísmo um pouco mais, até para entender o sistema de castas, que eu também sou crítico, mas vamos criticar com conhecimento e todas as transformações que a religião hindu vem passando, o hinduísmo vem passando, em relação ao sistema de castas e todos os novos líderes religiosos que debatem e discutem as castas de uma forma muito mais progressista, enfim. É um debate que é muito proveitoso, que provavelmente a gente faz em um outro momento. Agora eu queria colocar, mais especificamente, algumas das características do hinduísmo para mostrar que toda a parte criticada do hinduísmo e criticada com plausibilidade, né, criticada de forma justa, também tem um outro lado. Tem o lado das qualidades da religião hindu.
das características benéficas para a humanidade da religião hindu. Diria das coisas boas da religião hindu, como de qualquer outro credo. Como da arte, da ciência, do esporte e de qualquer outro credo religioso, seja no cristianismo, seja no candomblé, seja na umbanda, seja no espiritismo, seja no budismo, qualquer religião vai ter, como nós já discutimos em vídeos anteriores, eu vou colocar, repito, a descrição aqui nesse vídeo, vai ter pontos muito positivos e pontos negativos. E não é só por conta dos pontos negativos que nós podemos dizer tem que acabar com a religião. Isso discuto em outro momento. Agora, vamos já às características do hinduísmo para entender como essa religião é rica de propósito, é rica de valores, de cultura, é rica em representações, em identidade de um povo. Vamos às características da religião hindu. Dentro do hinduísmo, há, nesse ethos religioso, uma compreensão de um cuidado extremo ao corpo e à mente. Olha, muitos vão entender o que eu quero colocar agora em relação ao cuidado que os hindus têm. A religião hindu enfatiza muito aos outros, aos visitantes, aos estrangeiros. Então veja, a religião hindu, ao passo que tem todas as questões das castas e todos os problemas que a gente pode tratar aqui também em outro momento, tem um foco em digamos, ser oposição à xenofobia, que está muito em contexto, em foco nos dias atuais. Ora, basta ver toda a questão migratória para os países europeus, o muro proposto pelo até então presidente dos Estados Unidos, o Trump, né, que ainda é presidente, estamos em 2020, o muro proposto para impedir as entradas dos mexicanos, como há um medo do outro, um medo do estrangeiro, uma divisão da humanidade. Lógico, é paradoxo? É. Ao mesmo tempo que tem um sistema de castas que divide as pessoas em castas, porque há uma crença em uma outra vida, em um processo de reencarnação, de karma, ainda assim, paradoxalmente, né, de forma até contraditória, existe uma preocupação muito grande em tratar bem estrangeiros, tratar bem visitantes. O hindu, ele é capaz, inclusive, de dar tudo o que ele tem para receber bem um visitante em sua casa, por exemplo. Então veja, dos exemplos. O cuidado ao corpo e o cuidado à mente do hinduísmo é fantástico, mas não só consigo, com os outros e com todo ser vivo. Esse debate também é um debate muito em foco nos dias atuais, sobretudo entre os veganos, os vegetarianos, a turma que defende, que luta pelos direitos dos animais. Não tem nenhum outro credo religioso ou religião que se aplique tanto nisso, na proteção de todo e qualquer animal vivo, de toda e qualquer vida, né, como a religião hindu. Só para dar um outro exemplo, é comum assistirmos reportagens, filmes na Índia, para dar o exemplo da Índia, com macacos circulando, bois, vacas, que são considerados inclusive deuses ou semideuses, a gente debate em outro momento. Mas o respeito do hindu não só é a vaca ou ao macaco, que são considerados deuses ou de uma linhagem divina, é a todo e qualquer ser vivo, que é algo mais humano, mais responsável com a natureza à nossa volta do que, por exemplo, essa concepção da religião hindu. Eu desconheço, pode até existir, se tiver eu faço um outro vídeo aqui, mas eu desconheço. Então veja, é um dos princípios também do hinduísmo. No hinduísmo há uma preocupação, como eu já falei, muito forte com a vida, enfatiza-se muito a preocupação com o outro. E essa preocupação com o outro se dá de forma tão específica que, por exemplo, novamente citando a Índia, é muito difícil pensarmos a fome na Índia como no Brasil. Não que na Índia não tenha pobreza e não tenha desigualdade social. Recentemente ainda teve um crescimento econômico muito grande, os BRICS como um todo, né? BRICS, para quem não conhece a sigla, Brasil, Rússia, Índia, China e depois entra a África do Sul, que eram os países emergentes que vinham crescendo muito economicamente.
e criaram quase que um grupo econômico paralelo, e a Índia vinha nesse avanço econômico muito grande que não era identificado enquanto avanço social. Crescia-se economicamente, o país ficava mais rico, mas as desigualdades sociais aumentavam. Mas durante muito tempo a fome, para citar esse exemplo, não era algo muito característico da Índia, embora fosse um país muito pobre, por conta dessa solidariedade, desse ethos de abnegação do indiano comum que professa, vive a religião hindu, que é quase para eles uma perspectiva filosófica, né? É quase uma filosofia de vida. E temos outros vídeos que discutimos aqui que a religião representa o ethos de um povo, a cultura de um povo, e que o hinduísmo não é diferente. O hinduísmo é a cultura, é também a cultura dos indianos, para ilustrar o que nós queremos dizer. Então veja, algo tão duro quanto a fome, durante muito tempo foi combatido ou tinha como ferramenta a crença, as concepções do hinduísmo de abnegação, de preocupação com o outro, com todos os seres vivos. Veja, em um mundo do consumo exacerbado, em uma sociedade hiper, ultra, mega consumista, como nós vivemos nesse capitalismo radicalizado do século XXI, o hinduísmo nos mostra o oposto, que nós não temos que valorizar o indivíduo, o individual, só as individualidades. Ao contrário, nós temos que nos preocupar com os outros que estão à nossa volta. E não só com os outros, com todos os seres vivos que estão à nossa volta. Os hindus estão preocupados com os animais, com a natureza, etc. Ah, mas eu vi reportagem da Índia que as florestas são devastadas, eu já assisti filme que a pobreza é imensa, e cadê o hinduísmo aí? Filhinhos, antes de criticar o hinduísmo, vamos pensar o seguinte: Brasil, por exemplo, é uma sociedade cristã. E nessa mesma sociedade cristã, nós temos um grupo extremamente rico e uma maioria extremamente pobre, inclusive contrariando os princípios cristãos de amor ao próximo, de fraternidade, de dar para os outros, doar para os outros, enfim, todos os princípios cristãos que já estamos cansados de conviver. No Brasil, nós somos cristãos, ao passo que nós temos um dos piores índices de assassinatos brutais. E somos um país cristão. Mata-se muito no Brasil, seja o Estado matando a sua população, sobretudo uma população negra, seja as pessoas matando umas às outras. E se você provavelmente fizer uma entrevista num presídio em meio aos assassinos, a maioria deles vão dizer que são cristãos. Então tem que ter muito cuidado para não confundir os princípios religiosos com as decisões subjetivas de cada pessoa. Os princípios religiosos, logicamente, interferem nas decisões subjetivas de cada pessoa, mas as decisões são de cada pessoa e na maior parte das vezes não é uma ação, nesses casos citados, que estão em acordo, estão compactuando com a religião vivenciada. Então, assim, só para ter esse cuidado, para não acabar fazendo críticas pontuais. Ah, mas o hinduísmo prega tanta preocupação com os outros, ao passo que lá na Índia tem muita pobreza. Estados Unidos é uma das nações protestantes cristãs de maior poderio no mundo, é a mais poderosa do ponto de vista bélico e do ponto de vista econômico, e como cristãos nós sabemos bem o que eles fizeram. Isso serve também para Portugal, para a Espanha, que eram países cristãos e vieram aqui e dizimaram índios, ao passo que alastraram o cristianismo aqui dentro, sobretudo com o catolicismo, enfim. Então, esse é um outro debate que nós podemos fazer em outro momento. Agora, eu queria só colocar para vocês o que acabei de falar. Os princípios hinduístas que devem ser valorizados, que devem ser exaltados, compreendidos e compartilhados. Olha que beleza a religião hindu nos traz desse ensinamento de preocupação com o outro. É isso que eu deixo aqui. Que Shiva abençoe vocês, que Brahma abençoe vocês. Fica aqui a nossa reflexão sobre o hinduísmo.